Vim te convidar para adorar. Medite na letra desse louvor. E eu tenho certeza que o Senhor já vai começar falando grandemente ao teu coração. Eu creio que Deus, Ele já te deu uma semana poderosa, uma semana de vitória, uma semana de graça, porque Ele é o nosso Deus. Não importa o momento, não importa a situação, Ele está sempre conosco para nos livrar, para nos consolar, para nos levantar, para nos reerguer e para nos dar a força necessária que cada um de nós precisamos. Por isso eu quero louvar contigo neste momento. Eu quero, aleluia, chamar a presença do Espírito Santo cada vez mais para pertinho de nós, para que assim nós possamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia, Jesus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Declare: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória, glória a Jesus. Ele é a fonte, aleluia, que me limpa. Oh, glória a Jesus, que nos renova e que nos deixa saciados. Ele é o nosso Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, ele está passando aí. Tudo vai transformar, transforma Jesus, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Está em você, está em mim. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, leva o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu tenho certeza que Ele é a sua fonte, que Ele é o seu rio, que Ele, louvado seja Deus, é o local onde você tem colocado a sua esperança, é no Senhor Jesus.
Por isso siga declarando que quando Jesus ele passar, tudo ele vai transformar. E é por isso que nós vamos ver acerca do ministério de Jesus, ele passando por várias cidades, e onde ele passava tudo era transformado. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que certa vez Jesus ele entra na cidade de Naim e ele faz ali, glória a Deus, de um velório, um novo cenário, uma nova situação, e ele não permite, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aquela mulher chorasse mais uma vez, porque a Bíblia vem dizer que ela já tinha chorado pela morte do seu esposo e estava ali também agora carregando o seu filho. Eu glorifico ao Senhor porque Deus, Ele conhece a minha e a sua necessidade e Ele sabe de tudo que eu e você mais precisamos. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que era, daquele que é e daquele que faz todas as coisas. Eu gostaria de convidar você para abrir aí a sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 47. E é o Céus quem vai falar contigo neste momento. Por isso siga declarando, fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar contigo. Porque que eu sempre peço para você repetir, porque quando você repete, as palavras ela tem poder e ganha força no mundo espiritual. E eu tenho certeza que não sou eu quem vai falar contigo, mas é a presença do Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você e que vai testificar essa palavra acerca daquilo que eu e você precisamos ouvir neste exato momento, sim, porque Deus é um Deus que Ele entende, oh aleluia, e Ele conhece a minha e a sua situação. Deus Ele fala as coisas para mim e para você de acordo ao meu e ao seu cenário. A Bíblia vem dizer mais uma vez, eu vou voltar na história de Naim, que Jesus ele entra na cidade e ele diz não chore. E por que Jesus ele diz não chore? Porque aquela mulher chorava. Mas eu quero me ater aqui a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, para que assim eu possa, aleluia, entregar aquilo que o Espírito Santo ministrou. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela sua vida aí do outro lado. Eu louvo a Deus pela minha vida. Eu louvo a Deus pelo sustento que Deus ele tem, aleluia, provido. E quando eu falo sustento, eu não falo sustento apenas físico, o sustento alimento, o sustento da carne, mas eu falo sustento da alma, o sustento das emoções, o sustento do coração, o sustento da fé. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Livro de Ezequiel, eu gostaria de compartilhar com você essa palavra, capítulo de número 47. Nós vamos ler a partir do verso de número 3, que diz assim: glória seja dado o nome do Senhor Jesus. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos joelhos. E mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, pois a água havia aumentado e era tão profundo que só poderia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Glória a Deus. Em algumas traduções aí você vai encontrar mar Mediterrâneo, que quer dizer a mesma tradução do mar morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Glória seja a Deus. Aleluia. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que, onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Euglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Glória a Jesus.
Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Eu gostaria de repetir este versículo que diz: todo mês produzirão, porque a água viva do santuário chegará a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. E eu quero ler até aqui, Ezequiel capítulo 47, nós lemos do versículo 3 até o versículo de número 12. E o Espírito Santo vai ministrar ao meu e ao seu coração. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que Deus ele chama Ezequiel. E Deus ele começa a falar com Ezequiel por intermédio de visões, por intermédio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de revelar o reino, de revelar a glória e as coisas vindouras, de como é as coisas do reino dos céus. E a Bíblia vem dizer que então, glória seja dada o nome santo do Senhor Jesus, depois do Espírito Santo, depois do Espírito de Deus, depois do Senhor mostrar, glória a Jesus, todo o local ali, aleluia, o santuário, mostrar tudo aquilo, louvado seja Deus, do templo da casa do Senhor. A Bíblia vem dizer que então o Senhor leva Ezequiel para ver as águas que fluíam, que saía do templo de Deus. E a Bíblia nos diz que quando, glória seja dado o nome santo do Senhor, o Senhor leva Ezequiel nessa visão. A Bíblia vem dizer, onde nós começamos a ler, que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E a Bíblia vem dizer que ele media cerca de 1000 côvados, que quer dizer 500, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Aí a Bíblia diz que então, aleluia, o Senhor, glória a Deus, ele mede mais, aleluia, 500 metros, e ele faz a água subir até os joelhos. E depois mede mais 500 e faz subir até a cintura. E depois mede mais 500. Mas quando, louvado seja Deus, o homem, louvado seja Deus, mede mais 500. O homem aqui, na simbologia de um anjo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Ezequiel ali, ele entende que ele não consegue mais adentrar, porque fica muito fundo. E então ele começa a narrar e diz assim: porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E Deus ele veio falar algo para mim e para você. Deus ele vem me chamar e te chamar, assim como ele chamou Ezequiel, a conhecer mais profundo, a ver mais profundo, a entrar mais um pouco. Eu acho interessante que as águas elas sempre paravam em locais que tinha junta. Louvado seja Deus, que tinha ali movimento. Por quê? Porque todas as vezes que Deus ele quer te elevar de nível, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus ele sempre vai te dar flexibilidade. Deus ele não vai te elevar de nível, louvado seja Deus, para que você fique parado. A Bíblia vem dizer que, aleluia, o primeiro nível foi o tornozelo. E se você mexer seu pé aí agora, eu gostaria que você fizesse, aleluia, esse exercício, você vai ver que existe um movimento. Aí a Bíblia vem dizer que então as águas pararam nos joelhos. Louvado seja Deus, e os joelhos é local de flexibilidade. E logo depois na cintura. Como assim? E talvez você esteja se perguntando como a água pode parar na cintura e eu posso ter movimento? Sim. Quando nós, aleluia, entramos em um mar, entramos em um lago, o que nós fazemos para mergulhar? Nós dobramos a parte da cintura. E é isso que o Espírito Santo quer, me levar no nível mais profundo, te levar no nível mais profundo. E a Bíblia vem dizer que então, Ezequiel ele fala algo interessante, diz assim: mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só poderia passar atravessando a nado. E o que Deus ele quer falar comigo e contigo é que nós precisamos confiar nele, a ponto de nós tirarmos os nossos pés do chão, a ponto de nós não ficarmos apenas com a água no tornozelo, nos joelhos e na cintura. Deus ele quer te levar, louvado seja Deus, por quê? Porque quando se mergulha, louvado seja Deus, você vai ver o contexto narrar aqui coisas extraordinárias, louvado seja Deus, porque nós começamos a ler a partir do verso de número 3.
Mas se você começar a ler o princípio aí do capítulo, você vai entender que este rio, ele flui de um local e ele deságua, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele vai descendo na região sul até chegar na região do Mar Morto. E o que isso significa? Significa que muitas das vezes nós passamos, louvado seja Deus, por experiências, quando eu e você mergulhamos, que nós não passaríamos se nós estivéssemos com as águas nos tornozelos, com as águas nos joelhos ou com as águas na cintura. Eu gostaria de continuar lendo aqui para que você possa compreender aquilo que o Espírito Santo quer trazer ao teu e ao meu coração. E diz a palavra do Senhor: ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? E o que é que Ezequiel estava vendo? Louvado seja Deus. Ezequiel estava vendo que dali para frente ele não poderia mais, louvado seja Deus, ter a sensação, glória a Deus, com os pés na areia. Sabe por quê? Porque quando Deus ele tem algo sobrenatural para mim e para você, ele vai precisar tirar os teus pés do chão. Sabe o que significa tirar os pés do chão? Significa que você e eu vamos ter que confiar plenamente no Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E quantas das vezes situações acontecem que tiram os nossos pés do chão, que nos faz até querer mergulhar mais profundo. A Bíblia vem dizer que Ezequiel, ele diz, era um rio que não se podia atravessar andando. E talvez você esteja se perguntando por que toda essa situação. E o Espírito Santo vem te responder aqui neste momento. Porque eu quero, aleluia, fazer com que você não atravesse mais andando. Eu quero, aleluia, te elevar de nível. Você, aleluia, vai passar de andar para nadar. E aprender a nadar não é muito fácil. É uma tarefa que você tem que aprender a controlar o peso do corpo. Você tem que aprender a controlar a respiração. Mas Deus está dizendo que com Ele, glória a Jesus, você passa para o outro lado. Aí a Bíblia começa, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Ali Ezequiel, ele é interrogado. E a Bíblia vem dizer que então ele perguntou, filho do homem, você vê isto? E Deus está dizendo, você está vendo tudo isso? Tudo o quê? Tudo o que está acontecendo. Talvez você não esteja entendendo por que a água está subindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que a água está cada vez mais subindo? E Deus está dizendo, porque eu quero te elevar de nível. Porque eu não quero que você fique aí com a água nos tornozelos. Eu não quero que você fique com as águas nos joelhos. Eu quero te dar experiências que você só vai poder ver se você mergulhar. Imagine se Ezequiel iria poder ver peixes de várias espécies, coisas magníficas que ficam, aleluia, dentro da água, se ele estiver com as águas nos tornozelos. Não. Porque eu e você só vamos ver aquilo que é extraordinário quando eu e você entendemos que nós precisamos mergulhar. E Deus está dizendo, Ezequiel, ele disse assim, era um rio que não se podia atravessar andando. E Deus está dizendo que o que ele tem para você é sobrenatural. Perdão. Ele não quer que você ande mais. Gente, isso aqui é simbolicamente falando. Isso aqui é espiritualmente falando. Você precisa entender o contexto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele queria que Ezequiel, louvado seja Deus, não ficasse mais com os pés ali na terra firme. Porque Deus, ele tinha um extraordinário. Deus, ele tinha muito mais do que o que Ezequiel poderia contemplar, estando com as águas no tornozelo. E é o que Deus vem falar para você. Por isso, aleluia, não reclame. Talvez quando a água sobe de nível mais um pouquinho, louvado seja Deus. O que significa isso? As águas subir de nível às vezes é um problema que aumentou. Às vezes você até mergulhou mais profundo no Senhor, mas aí quem sabe você até perdeu um pouco a estabilidade. Deus está dizendo, não se preocupa. Não se preocupa, porque sou eu quem te seguro, sou eu quem te conduzo. E a Bíblia diz assim, glória a Jesus, que o homem levou Ezequiel de volta à margem do rio. Quando ali chegou, a Bíblia diz que Ezequiel viu muitas árvores ao lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar, foi o que nós lemos, no Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. E eu quero que você entenda isso aqui. O que significa saneado? Glória seja dado o nome do Senhor.
Saneado é tudo aquilo que passou por um tratamento. A água que você consome, a água que eu consumo, passou por um saneamento. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. E sanear, glória seja dada a Deus, significa, aleluia, ser tratado, ser filtrado das impurezas. Significa se tornar habitável, significa se tornar saudável. E quando eu e você passamos pela água do Espírito Santo, nós podemos até descer para a região do Mar Morto. Louvado seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Mas nós seremos tratados todas as vezes que você mergulha mais profundo. Talvez você possa até imaginar, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais coisas difíceis acontecem. Quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais o adversário tenta se levantar. E muitas das vezes, quem sabe você tem se encontrado com uma região do Mar Morto, onde nada tem vida, onde nada frutifica, onde nada prospera, onde você não tem resposta. Mas Deus vem dizer para mim e para você que tudo, aleluia, que passa pelas águas terá vida. Tudo aquilo que passa pelo Espírito Santo terá vida. E a Bíblia vem dizer que então quando a água ela cai na região do Mar Morto, ela é saneada. E Deus vem dizer para mim e para você que todo esse tempo, louvado seja Deus, que Deus está te chamando, que Deus está te dizendo, desce na minha presença, busca mais a minha face, é para Ele te tratar, para Ele te tornar puro. Para quê? Aí nós vamos ver que depois que Deus, Ele mostra tudo isso para Ezequiel, a Bíblia vem dizer que então, diz assim: porque essa água fui para lá e sanei a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E Deus está dizendo que quando eu e você entendemos que Ele precisa fluir, ou seja, Ele não pode ficar apenas nos nossos tornozelos e nem nos nossos joelhos. Ele precisa fluir por completo dentro de mim e dentro de você. Tudo em mim e tudo em ti vai viver. Não vai ser como na região, louvado seja Deus do Mar Morto. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que ali na região do Mar Morto não há vida. Mas tudo que é ali, oh aleluia, levado flutua. E Deus está dizendo, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que Ele fará com que eu e você venhamos a fluir na presença dEle. Mas é preciso nós entendermos que o Espírito Santo precisa fluir dentro de nós. E diz a palavra assim, glória seja dada: pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedim até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. A Bíblia vem dizer que depois de todo esse tratamento, de todo esse processo de desaguar no rio do Mar Morto, a Bíblia vem dizer que depois de se deixar ser tratado, de mergulhar em águas profundas, eu e você vamos poder pescar grandes peixes. E o que significa isso? Significa que a minha vida e a sua vai poder alcançar pessoas, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, de todos os tipos da sociedade. No mar você vai encontrar várias espécies de peixe, porque ninguém, aleluia, é igual a ninguém. E lá, aleluia, eu e você vamos poder encontrar coisas grandiosas e maravilhosas. E não apenas pessoas para ser resgatadas, mas mistérios, especiarias que descem do trono de Deus. Todas as vezes que você tem um encontro, todas as vezes que você deixa o Espírito Santo fluir, você vai receber algo de forma sobrenatural. Você vai receber aquilo que os olhos não viu, que quando você está em terra, louvado seja Deus, com os teus pés, ainda que tenha água. O que significa isso? Está buscando superficialmente. Deus, Ele não quer que eu e você venhamos a buscar de forma superficial. Deus, Ele quer, louvado seja Deus, que você verdadeiramente entre no oceano chamado Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor assim: mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. E o que significa isso? Quando eu e você passamos na água do Espírito, descemos, louvado seja Deus, a Bíblia vem dizer que nós somos tratados. E tudo aquilo que é charco,
tudo aquilo que é lodo, tudo aquilo que é pântano, tudo aquilo que traz sujeira, tudo aquilo que traz lamaçal do pecado, não vai, aleluia, nos acompanhar, porque nós somos tratados, nós fomos saneados. O Espírito Santo, ele saneia a mim e a você de uma forma sobrenatural, e ele vem dizer para mim e para você que quando eu e você somos saneados, nós ficaremos como as árvores. E diz assim: glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Árvores de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Eu acho interessante que depois que Deus, ele leva Ezequiel a ver tudo isso, Deus, ele leva, aleluia, Ezequiel a ver árvores plantadas à beira do rio. Isso te lembra alguma coisa? A Bíblia vem dizer que todo aquele plantado junto ao ribeiro, aleluia, não será morto. Eu e você somos árvores. Deus vem dizer para mim e para você que quando nós passamos por todos esses processos, louvado seja Deus, de água nos tornozelos, água nos joelhos, água na cintura, até nós entendermos que nós precisamos de fato mergulhar. Existe um tempo de estágio e nós vamos avançando aos poucos, porque Deus, ele conhece a mim, ele conhece a você, ele sabe que eu e você não aguentaríamos de primeira, e então Deus, ele vai na medida proporcional, fazendo você mergulhar, fazendo eu mergulhar mais um pouco, até eu e você entendermos que nós precisamos mergulhar por completo. E o que o Espírito Santo vem dizer para você é: chegou o tempo. Chegou o tempo de mergulhar mais. Chegou o tempo de buscar mais. Para quê? Para sermos como essas árvores que, depois de todo esse contexto, aleluia, o Senhor vem mostrar para Ezequiel. Vamos ler? E diz assim, mais uma vez, versículo de número 12: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão. Deus vem dizer para mim e para você que quando eu e você aceitamos, aleluia, mergulhar no profundo, aceitamos e entendemos que precisamos, aleluia, deixar no mar morto tudo aquilo que não serve para levar, glória a Jesus, tudo aquilo que não vai nos deixar fluir, tudo aquilo que não vai nos deixar crescer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que então nós seremos como árvore, que produzirão, que as suas folhas não murcharão, que produzirão todo mês. Sabe o que é uma árvore produzir todo mês? Eu não sei se você sabe, em algumas regiões tem frutas que elas só dão na época. Mas eu e você somos uma árvore diferente, porque nós fluímos e brotamos de um rio, glória seja dado o nome do Senhor, que não seca. A fonte, ela não seca. E se a fonte não seca, a árvore também não vai secar. E Deus vem dizer para você que é Ele quem te frutifica. A Bíblia vem dizer que é todo mês, não é só em tempo, louvado seja Deus, estabelecido para aquela fruta. Não, eu e você temos um rio, glória seja dado o nome do Senhor, que vem nos molhar, que vem não apenas, louvado seja Deus, para que nós venhamos a dar um fruto em uma época, não. O que o Espírito Santo está querendo dizer é: aleluia, não é tempo de dar fruto em apenas uma época do ano. Não é tempo de dar fruto apenas quando as coisas estiverem boas. É tempo de dar fruto a todo tempo, louvado seja Deus. É tempo de frutificar, é tempo de produzir, porque a água vinda do santuário chega a elas. Eu acho interessante que Deus, ele leva Ezequiel em vários cenários. Deus, ele leva Ezequiel no momento da entrada aleluia, nas águas. E aí a palavra vem dizer que as águas vêm subindo, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Mas aí é desaguado no Mar Morto, e quando chega no Mar Morto, é necessário deixar aquilo que não cabe mais, é necessário deixar aquilo que nos suja, que não nos torna puros, louvado seja Deus, para que nós possamos seguir, para que nós possamos, aleluia, pescar aquilo que de fato o Senhor tem para nos entregar.
seja, aleluia, de forma espiritualmente falando, de forma, louvado seja Deus, física falando, seja em coisas, glória a Deus, espirituais, ou seja, pessoas que Deus ele quer entregar a você. E diz assim: todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a ela. Seus frutos, olha o que diz aqui, servirão de comida, e suas folhas de remédio. E Deus está dizendo que quando nós nos entregamos a Ele sem reserva, quando nós mergulhamos mais fundo, nós seremos como essa árvore que produzirá todo mês, que não dará apenas em uma época, que não será aquela pessoa que um dia está com a fé, no outro dia a fé já está piquititica. Não, será aquela pessoa que será constante, será aquela pessoa, louvado seja Deus, que não será abalada, aconteça o que acontecer. Será aquela pessoa que dará frutos, que até as suas folhas servirão de remédio. E diz assim: seus frutos servirão de comida, e suas folhas servirão de remédio. E o texto aqui não diz o que eu vou dizer, mas o Espírito Santo falou comigo, que toda árvore que é frutífera, toda árvore que tem fruto, ela dá sombra. Sombra é lugar de descanso, sombra é lugar de refrigério, sombra é local, louvado seja Deus, que quando alguém está em um determinado lugar que está fazendo muito sol, ou que muitas das vezes até está chovendo, serve de abrigo. E Deus ele quer te tornar este abrigo. E é por isso que Ezequiel ele leva o profeta a ver todo aquele cenário, ele leva o profeta a ver o rio fluindo. Por que que Deus ele começa, aleluia, mostrando o profeta o rio que está fluindo? Para que o profeta entenda que nunca vai faltar a água que nos limpa, a água que nos lava, a água que nos purifica, a água que nos torna limpo para nos tornarmos árvores frutíferas, que produzirão não apenas em um tempo, mas que produzirá a todo tempo. Eu agradeço a Deus por esta palavra. O que Deus vai falar contigo é: mergulha mais um pouco, porque assim como está escrito, era um rio que não se podia atravessar andando. Deus ele quer tirar você de um nível de caminhar para um nível de nadar. O que significa isso? Mais próximo de Deus. O que significa isso? Ter experiências. Glória seja dado o nome do Senhor. Que na terra, oh aleluia, que vendo a areia, você não teria. O que significa isso? Mergulhar tão profundo, aleluia, que você permita o Espírito Santo te limpar de todas as formas, te curar de todas as formas de traumas, de pensamentos, de coisas, aleluia, que te feriu. É o que o Espírito Santo quer fazer comigo e contigo. E por isso o Espírito de Deus levou Ezequiel ali a ter aquela visão, para que ele pudesse entender que necessário é mergulhar para se tornar uma árvore frutífera, para que se possa pescar não apenas, glória seja a Deus, os dons, mas também os gentios, louvado seja Deus, aqueles que estão em Judá, mas que não estão, louvado seja Deus, com o coração em Judá. Deus ele quer te usar, Deus ele quer me usar, e para isso é necessário eu e você mergulharmos na presença dele. Ezequiel, capítulo de número 47. E os céus vai falar grandemente ao teu coração. Eu deixo a paz do Senhor uma semana abençoada e que você venha fluir nesse trono, nesse rio, nessa presença dos céus na sua vida. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos ter experiências assim como Ezequiel teve, de ver, de poder contemplar, de ouvir o Espírito Santo falar comigo e contigo. Receba essa palavra na tábua do seu coração, lembrando-se que Ele é o rio que flui do trono de Deus e que Ele quer não apenas te molhar, mas Ele quer que você mergulhe de uma forma que você possa encontrar o sobrenatural. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na paz. Muito obrigado você que tem se feito presente por aqui, que tem se inscrito. Aleluia, que é novo, você que já é de casa, eu deixo o meu abraço em Cristo Jesus, na presença do grande eu sou, declarando sobre a sua vida
paz, declarando a misericórdia, declarando o fluir de Deus sobre você, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.